Fala aí, galera. Eu sou o Gabriel Pereira aqui, o dono do canal Condestável. A gente está começando esse podcast aqui, o podcast dos mensageiros. Por um simples motivo, e o título é Por um simples motivo, nós três somos chamados de Gabriel. Aliás, apresentem-se aí, pessoal. E aí, eu sou o Gabriel Lopes, muitos me conhecem no canal Thiago, me chamam de Parker. E é isso aí, estamos aí para fazer um podcast mais focado agora no catolicismo e em tradicionalismo aqui. Beleza, eu sou o Gabriel Zaroni, eu sou integrante da Ação Orleanista também, só que eu sou novo ainda. E estamos aí, né, querendo espalhar o catolicismo para as pessoas e tentar ver se a gente muda alguma coisa. Isso aí. Catolicismo e a monarquia tradicionalista. Exato. Bom, esse podcast aqui, o tema desse nosso primeiro podcast já vai ser um tema meio polêmico, se for parar pra pensar, que é o tema do divórcio, né? É um tema que, tipo assim, ele é, para nós que somos católicos, ele é um consenso, só que só para nós mesmo, porque se você for parar para pensar nas igrejas protestantes, cada um tem sua regra e tal. As pessoas que não fazem parte da igreja também, cada um tem sua opinião e tal. Então a gente tá meio aqui para dar uma red pilada. É isso aí. Bom, a gente já deu uma boa estudada nesse assunto já faz algumas semanas já que a gente tá vendo isso. Uma das bases que a gente vai usar como fonte é o Chesterton, né? Que ele foi um protestante que se converteu para o catolicismo e mesmo antes da conversão dele, ele já era totalmente contra o divórcio. Ele era uma pessoa totalmente a favor da família e da união da família, acima de tudo. E ele tem algumas opiniões muito interessantes sobre isso que a gente vai debatendo também ao longo do podcast. Sim, o Chesterton ele tem né, ele escreveu livros falando sobre divórcio e ele tem e quem já leu os livros dele sabe que ele tem uma linguagem bem ácida, né? Ele tem Exato. Então vai ser muito interessante aí. Inclusive, deixa eu até pegar aqui o nome do livro dele sobre o divórcio. Eu acho que é algo assim, reflexões... Não, peraí. Peraí que eu tenho aqui. Eu tava até com o PDF aberto aqui, eu só preciso achar exatamente a parte que fala dos vários livros dele. A superstição do divórcio. Isso, exatamente. Isso aí. Para terem uma noção da acidez e até do sarcasmo que ele usava nos livros dele e tudo mais, ele começou, na realidade, tecendo críticas a outros autores e tudo mais, até que um cara começou a xingar ele e tal, e falar que ele só criticava e não produzia nada de peso, de fato. Aí ele foi lá e começou a escrever uns livros, tipo... Falando que ele não dava as opiniões dele. Foi bom, ortodoxia. Exato. Também a gente vai utilizar algumas... a gente tem aqui também o próprio Código Canônico da Igreja, né? O que ela fala sobre o divórcio. E já puxando a sardinha um pouco pro lado da monarquia tradicional e do Estado confessional, o próprio Império do Brasil, ele foi um Estado confessional, embora não fosse uma monarquia tradicional de fato, né? Era uma monarquia constitucional e parlamentar, apesar de ser a brasileira, né? Diferente da monarquia inglesa, de qualquer outra monarquia do mundo, na realidade. Nós tínhamos o Estado confessional e a separação do casal. A gente tem que entender a diferença primeiro entre divórcio e nulidade, né? Exato. Porque, né, tem muita gente que na hora de atacar a igreja fala que, conheço gente que se divorciou na igreja e tal, e acaba caindo nesse erro, né? Porque nunca existiu e nunca vai existir divórcio na igreja. Mas Exato. existe algo que se chama nulidade matrimonial, né? O pessoal confunde bastante isso, não por própria ignorância também, ou às vezes má fé, mas dificilmente, porque parece que
depois de não tantos anos, dos anos 70, que foi aprovado o divórcio no Brasil, mas o pessoal associa uma coisa a outra. Sendo que a nulidade basicamente diz que o casamento nunca existiu. Pode ter tido a celebração, pode ter tido todas as pessoas junto, fazendo a festa lá, só que reconhecido perante Deus, o casamento ali nunca existiu. Se não me engano, o padre Paulo Ricardo até fala, você pensa que estava casado, mas na verdade você não estava. Você só fez, tipo, uma celebração de algo que nunca existiu. E existem certos Exato. tópicos que entram nesse tema. Eles podem ser claros, o porquê não foi válido, ou podem ser mais, como é que eu posso dizer, mais nebulosos em relação a isso. A gente não vai falar de todos Exato. aqui, mas a gente vai dar um geral por cima. É diferente, né? Porque no divórcio desculpa, ele, entre aspas, acaba. Enquanto na nulidade, não é que ele acaba, ele simplesmente nunca existiu. Que Exatamente. é muito diferente. Né? O próprio Padre Paulo Ricardo fala que para essa união acontecer, para a união entre duas pessoas acontecer, é necessário a livre e espontânea vontade. Entendeu? Então, se por algum motivo a pessoa foi obrigada a dizer sim ali no altar, não tem problema nenhum, porque a boca disse sim, mas o coração disse não. Então, se ela conseguir provar dentro de um tribunal eclesiástico que ela foi obrigada a se casar, então o casamento é nulo, ele nunca existiu, ele não acaba, ele nunca existiu. E, inclusive, um exemplo prático disso que o próprio padre Paulo Ricardo utilizou, que ele falou que chega até a ser um crime um católico ir numa festa dessas, é o tal do casamento caipira, né? Hoje já não é Que muito comum, mas é, na época, e é engraçado esse A casamento, junina né? já tá tudo aham, sim, degenerado. eu A já festa vi, junina já sim. tá tudo degenerado, então não tem É, mais nada de festa junina e festa junina. pois é, exato. Apesar de ser Se uma ela heresia tivesse, que só, eu acho engraçado. Não, engraçado é. Nossa, cara, o pior é que a última festa junina que eu fui, falando de festa junina, cara, tocaram até funk lá no meio, tá ligado? Música de festa junina mesmo nem existia mais. Ah, se perdeu isso quem aí. dera voltasse a tocar country, né? É, pois é, Ia ter menos pior. exato. A gente não é o tema de hoje, vamos voltar. Vamos voltar pro tema, Enfim, em se tratando desse assunto, também tem uma outra questão que a gente tem que levantar, que a meu Deus do céu, ô palavra difícil. Insolubilidade. Isso aí. Matrimonial. E a separação dos corpos, né? Que existem alguns casos, né, que a igreja ela permite pela própria saúde da pessoa envolvida, às vezes assim, ocorre um caso de violência entre o casal e tudo mais, que um padre ele pode promulgar a separação dos corpos, ou seja, o casal ali, cada um mora em uma casa diferente e tudo mais, porém, por conta da indissolubilidade do matrimônio, o matrimônio ele permanece, ou seja, na prática mesmo, o casal não vive mais junto, cada um tem sua vida, só que o matrimônio permanece e, portanto, todas as regras do matrimônio ainda devem ser seguidas. Sim, eles devem se relacionar com o outro, tipo de É, coisa. exato. Inclusive, isso na Constituição brasileira, mesmo após o fim do Império, que era um Estado confessional, e só tinha a nulidade do casamento, não existia divórcio na época do Império, só existia a nulidade do casamento de acordo com o cânone da Igreja. Com a separação da Igreja do Estado com a República, ainda assim a indissolubilidade do matrimônio permaneceu, mesmo que já existisse uma espécie de divórcio, entre aspas. Ainda assim a pessoa continuava casada mesmo perante a lei. Isso só mudou em 1977, no ato institucional número 9, se eu não me engano. O que chega a ser engraçado, que a gente tem a direita brasileira hoje endeusando o regime militar e tudo mais, sendo que foi dentro do regime militar em 77 que veio o divórcio como a gente conhece hoje. Pois O é. regime militar só financiou por chanchada e aprovou o aborto. Pois é. E o divórcio. Eu ia falar de divórcio, eu falei aborto? Merda. Tu falou aborto.
O aborto ainda tá proibido, felizmente, apesar de ter alguns casos que é liberado. Mas os caras basicamente financiaram indiretamente o pessoal na universidade também, que apoiava isso. Então, indiretamente, eles acabaram liberando o aborto. Uhum. Então, e outra questão sobre o divórcio também é que hoje virou uma festa, né? Porque não. quem chega num advogado para fazer um divórcio hoje não precisa dar motivo nenhum. Você simplesmente vai achar, olha, quero separar porque não tô mais afim. Beleza, o juiz não tem o que dizer, ele tem que assinar o papel. Então, vira uma festa, né? A pessoa casa, divorcia. Mano, o que eu acho legal é que eu pego assim, música caipira, por exemplo, do Alva Sanchim, que é uma dupla caipira humorística que tinha nos anos 40, 50, 60. Eles já estavam falando de divórcio naquela época, mas ainda não tinha. Aham. Foi só para os anos 70, mas já se falava naquela época, tava vindo aí. Daí eles fizeram uma música chamada O Divórcio, vem aí. Daí eles falam nisso da música. Ah, o que é divórcio? É assim, você não gosta de mulher, você pega, casa com outra. Depois você pega, casa com outra. E o legal é que naquela época o pessoal não falava, não, mas não é isso. Mas conforme os anos foi passando, foi virando isso. É a mesma coisa Exatamente. com o aborto hoje em dia. Não é pra só matar a criança porque eu não sei me controlar sexualmente. É só por razão de saúde, coisa e tal. Mas anos vai passando, vai virando exatamente aquilo que a gente fala que é. Exatamente, cara. E isso se aplica a tantas outras coisas além do divórcio, do aborto. A questão das drogas mesmo e tal, que falavam que era para parar o tráfico, mas no Uruguai o tráfico aumentou absurdamente depois que liberaram as drogas. Isso se aplica a diversas dessas, como posso dizer, deformações da Essas sociedade. desculpinhas. Exato. E ainda voltando a falar sobre essa questão do divórcio e tudo mais, dessas separações, né, incansáveis e tal, o Chesterton ele fala que isso é uma questão que ela acaba levando à frouxidão da sociedade. Porque um embate, uma brigas familiares, em qualquer família, não importa o tamanho, se é entre primo, irmão, irmã, marido, mulher, vai ter briga. Isso é comum na própria sociedade, entre amigos. É muito comum isso. Só que com essa questão do divórcio, por exemplo, pega uma criança, né, um filho de um casal que vive brigando e tal, mas é justamente através da discussão e, claro, né, a gente não precisa levar pro lado da violência, mas através da discussão que se resolve problemas, né, através da conversa, do debate. Aí pra evitar a discussão, acho que não tá muito certo, a gente briga demais. Aí a pessoa vai lá e divorcia, só por esse motivo. Aí a criança cresce e vê o pai e a mãe se divorciando por um motivo banal desses, né? E se torna uma pessoa frouxa. Inclusive, essa é a palavra que o Chesterton usa, né? Sim, exatamente. Patifes às vezes também. Exato. E o Chesterton, ele tem a família como um pilar da sociedade inteira, né? A união familiar. E se a gente pensar nisso, se a gente pensar nessa união e no exemplo, pensar principalmente na questão do exemplo, se a gente tem uma família imperial, por exemplo, no caso da monarquia tradicional, que é católica, é contra o divórcio, resolve seus problemas entre família e mantém-se unida sempre, isso vai servir de exemplo para todas as famílias do país. Exato. Ao contrário, por exemplo, o presidente atual que foi divorciado 3 vezes, né? Pois é, já tá no quarto Eu ia casamento. chegar nessa parte que eu Paulo Ricardo falando que quando você se apaixona por alguém de outra religião, coisa e tal, você tem tipo o dever moral de educar seus filhos na sua religião, o católico. E o Sim. Bolsonaro Pois é, não, tipo, todos os filhos dele são protex. pois é, o divórcio ele é uma injustiça, na verdade. Se você tem um filho, é a maior injustiça que você pode cometer com um filho, é isso, cara, porque, por exemplo, se provavelmente a criança vai ficar sem o cuidado do pai, porque na maioria dos divórcios a criança fica com a mãe, Uhum. e você vai deixar a criança sem uma visão paterna, enfim, A falta da masculinidade na família.
Pois é, exatamente. Aí a chance do garoto virar um degenerado aí é alta. Não estamos falando também que todo pessoal aí que tem pais divorciado é um degenerado, tá? A gente tá É, falando que mas existe existe essa uma grande probabilidade. possibilidade, É, justamente pela falta dessa visão paterna aí. exatamente. E assim, hoje em dia existe muita propaganda em cima da. A mulher ser mãe solteira significa que ela é forte, ela não precisa de um homem, não sei o que lá. Sendo que na realidade não é bem assim. Querem dar 350 funções para a mulher, sobrecarregar a mulher hoje, e acusam quem é contra isso de machista, de uma pessoa retrógrada, uma pessoa ruim. Sendo que ao longo de toda a história, o que o homem mais quis fazer foi, na realidade, proteger a mulher. Exatamente. Quando o catolicismo surgiu, ele foi taxado como uma religião de mulheres. Justamente porque eles defendiam, né, tipo assim, que a mulher ela não pode, não que ela não pode, mas não é bom que ela seja militar, não é bom que ela vá para a guerra, por quê? Porque ela tem uma função dentro da casa e basicamente a função do homem é proteger a instituição familiar, proteger a mulher. Então, muitos da religião pagã, assim, muitos pagãos eles chamavam o catolicismo de religião de mulheres na época. E o nosso maior exemplo foi a Cristo e Maria. Pois é. Não, agora você citou os pagãos. Uma das maiores fontes de conversão dos pagãos foram as próprias mulheres, na realidade. Porque na maioria dos casos eram as mulheres que se convertiam, e porque elas se convertiam, depois os homens se convertiam. Pois é, Gado né? demais. Tanto que, por exemplo, antigamente, você tinha, por exemplo, um imperador romano que era casado, mas enfim, ele, sei lá, ele ia em bordel, ele traía a esposa que não sei tantas outras mulheres, enfim. E o que acontecia com esse cara? Absolutamente nada. Aí o que acontece? Chegou a igreja e falou assim: olha, você tem a sua esposa ali, você não pode se divorciar, e uma série de responsabilidades sobre a família. E essa influência que a igreja trouxe é um negócio que pega muito até hoje, porque você vê, por exemplo, hoje, se não porque não existe mais imperadores, mas tipo assim, você pega um senador, assim, principalmente de bancada evangélica, por exemplo, e ele sai um escândalo dele no jornal, que ele traiu a mulher. Acabou a carreira política do cara, né? Vão cair matando em cima dele. Isso é algo que só acontece por causa da influência da igreja. Porque antes isso era permitido. Agora, a igreja chegou e falou assim: olha, não, você tem a sua mulher ali, você tem uma série de responsabilidades com ela, e você não pode trair, amigão. Exatamente. Entendeu? E as pessoas, isso foi uma conquista das mulheres, um direito, porque tipo assim, as mulheres, elas casavam com os caras, só que meio que ela não tinha o que fazer, porque tudo bem, ela se colocava na posição de submissão ao marido, e aí basicamente o marido tinha a liberdade que ele quisesse para trair, para fazer o que ele quiser. Foi a moral da Igreja Católica que chegou e falou assim: olha, acabou com essa palhaçada aí. Exatamente. Inclusive, e é só a igreja católica, né? Claro, ela começou, infelizmente, depois houveram as cisões e tudo mais. E a própria igreja protestante, hoje em dia, ela é uma das fomentadoras do divórcio, dessa separação e desse enfraquecimento, né? Ah, mas sempre foi assim, né? É. O Ele Henrique. vai falar já do Henrique VIII. Isso aí. Mano, o triste é que ele era casado justamente com a filha da Isabel, a católica. Pois é. Você vê onde é que foi parar as coisas. E pra você ver, né? No primeiro confronto, na primeira oportunidade de confronto que ele teve, né? Por exemplo, que a esposa dele, que ele se divorciou mais pra frente, ela não podia ter filhos. E aí, por causa disso, você vai se divorciar da mulher? Acabou? Chega a ser Na ridículo, primeira cara. aprovação que você tem, você vai lá e se divorcia? Que porra é essa? Pô. Perdão aí. Não, cara, Mas é ok. muito ridículo, tá ligado?
assim, isso mostra uma... Usando as palavras do Chester, então isso mostra uma frouxidão do próprio Henrique VIII, tá ligado? Pois é. E também, tipo, ele reclamava muito que ou quando a mulher não podia ter filho, a mulher dava uma filha pra ele, e ele criou um filho. Aí ele, não, eu preciso de outra mulher. Aí isso, tipo, pô, cara, sério? Só porque você teve uma filha? Sério, mano? Cara, isso parece muita imaturidade que você não consegue resolver algo, você quer, tipo, realmente a solução mais simples. Acho que essa é a maior frustração que o cara tem, tipo, não consegui com isso, vou passar pra próxima. Tipo, o problema não sou eu, o problema é a outra ali. Então eu vou Pois é, trocar. Os nunca é caras, ele o problema, isso né? é muito, não vou dizer materialismo, mas materialismo é realmente nossa, vamos chamar de feminismo, mas é muito tratar o outro como objeto. Realmente troca, Exato. o pessoal usa. Exato. Exatamente, cara. E o pessoal que fala que usa a mulher como objeto é justamente o pessoal que apoia o divórcio. Isso não faz o menor sentido. Ai, cara, pior que é, né? O católico é o que mais tem, é o mais contra o divórcio, é o que mais respeita a mulher, é o que, cara, Sim, somos respeitadores de mulheres, como descobriu. Respeitadores de casada. chega a ser ridículo quando alguém fala, os católicos são errados e não sei o que lá, sendo tipo, chamam os católicos de machista, chamam a gente de machista e tudo, sendo que a própria igreja católica é a igreja que mais tem zelo pela mulher, entendeu? Sim, mas essa difamação aí não é de hoje, não. Pois é. Que fazem com a... Mas isso a gente já releva, né? Tipo assim, não é... Não, a gente não ignora, né? Mas já... Todo dia é isso. Todo dia é Há isso. 2000 anos. Todo dia uma difamação diferente, já tá... Pois é. Eu acho interessante falar também que antigamente, antigamente não, até hoje assim, o casamento ele é um voto, né? Só que antigamente a gente vivia na era dos votos. Isso é citando o próprio Chesterton. Exatamente. E o Chesterton, ele viveu nessa época ele era um grande estudioso, né, da Revolução Francesa, ele vivia um mundo, ele estava numa época de grande embate, né, principalmente com o marxismo. E não só isso, né, o Chesterton, ele viveu um período de transição ali da era vitoriana para o século XX, do século XIX para o século XX, que foi importantíssimo, que ele pegou muita mudança. Exato, ele pegou uma sociedade que estava cada vez mais capitalista, né, entre aspas. E aí, e ele mesmo chama de anarquia industrial. E enfim, e aí a gente tinha que antes, nós tínhamos a era dos votos, e a partir dessa anarquia industrial, que ele chama, né, passa a se ter a era dos contratos. Então as pessoas não fazem mais votos, as pessoas começam a fazer contratos. E é interessante porque isso causa uma burocratização na sociedade, né? Porque um contrato ele é muito mais burocrático assim que um voto. Ele é muito mais impessoal também. E tem uma outra coisa com relação ao voto, né, que o próprio Chesterton fala ali, que é o voto. Todo mundo pensa, mas o voto, isso é uma coisa medieval, isso é uma coisa antiquada e não sei o que lá. Só que foi justamente a questão do voto, da confiança, que era algo baseado em honra, que acabou com a escravidão que vinha desde a antiguidade. Pois é, não foi através de contratos, foi através de votos. Exatamente, porque através do voto você reconhecia a outra parte como um igual, como uma pessoa digna, tanto quanto você. Isso, o que não acontece com o contrato, que é muito mais impessoal. E pensando nesse negócio de voto, uma coisa que eu estava falando no outro podcast que estava gravando, no Podshed, sobre a diferença do Islã com o cristão na época, do monogamismo com o outro, plurigamismo, né? Sim, Você pode ter várias entendi. esposas. De Poligamia. como. Poligamia. Eu estava pensando pluri em vez de pluri. Mas, enfim, como você é devoto apenas a uma pessoa, não só não enxergando ela como objeto, mas também como o cara, principalmente se comparar com os caras hoje em dia, acho que eu estava falando com o Thiago alguma live assim, sobre gerações, acho que era essa, sobre como hoje em dia ou é 8 ou 80, ou você é um feminista,
ou você é um machão, ou o cara que tem que se provar machão tem que pegar várias mulheres. E o cara antigo, né, o homem tradicional, ele se provava viril justamente sendo casto e sendo honrado só uma. Não é nenhuma das duas 880 que a gente tem Exato. hoje em dia. Cara, e agora que você levantou esse ponto, tá, eu sou suspeito pra falar, até pelo nome do meu canal, mas um cara shed, viril, era o Dono Novres Pereira, velho. Porque o cara, ele foi o cara que tava no comando das tropas junto com o João Diniz na Batalha de Aljubarrota. E ele, quando ele era pequeno ainda, tá ligado? Ele queria fazer um voto de castidade, porque ele queria se manter casto por toda a vida e servir a Deus e a Portugal. Só que, pelo fato de ele ser de uma família nobre e tal, o pai dele não permitiu. Aí ele casou, manteve-se fiel à mulher dele até o fim e gerou a família, e foi tanto que foi dele que surgiu a família de Bragança, né? E no final da vida ele deixou tudo e mesmo após ter se casado, né, quando, se não me engano, a mulher dele chegou, depois que a mulher dele faleceu, né? Ele, ao invés de se casar de novo ou de qualquer outra coisa, como um bom católico, Você ele pode se casar depois que a pessoa morre, só mesmo disso, né? isso, exato, exatamente. Porque até Uma vez porque a que todas, morte separe. até que a morte separe, exatamente. Ele se manteve solteiro, né, entre aspas, depois da morte da mulher. Optou pela castidade e virou um monge. Ele passou os últimos anos da vida dele no monastério em Portugal. Chefe. Eu tava vendo, eu não lembro onde vi a notícia, mas que todos os filhos de um cara viraram padres, coisa e tal, e quando a esposa desse cara morreu, ele se juntou aos filhos também. Cara, não lembro quem foi ele agora. Bom, mas isso que Não, vocês estão falando esse aí que eu agora, falei né? agora foi uma notícia recente, foi notícia que Ah, foi não notícia anos pra recente cá. isso aí. Isso que você falou que você acabou de falar aí, resume bastante o que a gente tá querendo falar, né? Até que a morte nos separe. Isso, exatamente. O cara, que parte de até que a morte nos separe, você não entendeu, velho. É O cara acha que é a simples. morte do amor, a morte, sei lá, do sentimento da pessoa, Ah, não, é não, morte, hoje morte. em dia, cara, hoje em dia, como tudo é metafórico, tudo é subjetivo, vão falar, não, mas pode ser a morte do amor. Vão ter que mudar. Agora você tem que falar. Mas Agora onde é que tá na Bíblia isso, irmão? é que o de hoje vai ser assim, você tem que falar, até que a morte física se separe. Uhum. Isso aí. Até que o seu cônjuge esteja enterrado. E Isso. morto, claro, Até né? que você Vai enterrar morra de ele vivo. morte morrida, não vai, cara. Isso aí. É, Mas uma coisa pensando, qual é um dos, como eu disse, existem várias coisas, pode ser que você pode ter nulidade no casamento ou não. Um deles é, por exemplo, se uma das partes já trai um ao outro, ou os dois, né? Vai saber hoje em dia. Se uma das partes já está traindo desde o início, o casamento é anulado. exato. Nunca ocorreu. Essa questão, inclusive, é uma questão que o Padre Paulo Ricardo fala, que o casamento, ele não é uma coisa só, não são só apenas os votos do casamento que você faz lá no começo. Inclusive, ó, tá aí, voto, né, como a gente tinha falado antes. Hoje em dia gosta de outro tipo de voto. Voto democrático. É, um dos votos que você faz quando você casa, quando você completa o sacramento do matrimônio, é justamente o voto da fidelidade para com o seu cônjuge. Ou seja, se você entra no. Se o seu cônjuge te trai, ele já não tá mais. O casamento ele não é. Não tá servindo ao seu propósito. Ele não tá sendo fiel a todas as etapas, a tudo que o casamento exige. E isso você pode. Claro, né? Isso vai ser julgado depois. Se a pessoa traída achar que o casamento dela é nulo, que a pessoa nunca teve a real intenção de estar junto com ela, por isso traiu ela e tudo mais, a pessoa tem a opção de ir na igreja, de ir na paróquia, entrar em contato com o padre para que vá para acho que é
Como que é o nome da Tribunal instituição? dos Bispos? Tribunal. Não é isso. Não, é Tribunal Eclesiástico, não é? Isso. Tem os bispos lá. Isso. E dá entrada com pedido de nulidade do casamento. E assim, aí depois isso vai ser julgado por 3 padres ou 3 bispos. E ainda existe a chance de ir para uma segunda instância com outros 3 padres ou outros 3 bispos essa questão da nulidade. Então, assim, aí podem falar, mas seria muito difícil, isso afastaria as pessoas do casamento. Mas, então, o casamento não é O pra caso ser é uma errado no brincadeira. caso, né? Os caras acham que é o quê? Que troca de pessoa que a gente troca de meia? Exato, tipo, cara, o casamento, ele é um Provavelmente, sacramento, ele é uma coisa seríssima. o pessoal tratando como objeto mesmo a outra pessoa. Uma coisa que o próprio Chesterton fala, né? A partir do momento que o casamento se tornou um contrato na modernidade, ele perdeu a seriedade, se tornou como qualquer outro negócio. Sim, essa burocratização, né, do divórcio Isso. acabou por trazer a força estatal para, tipo assim, quando a gente burocratizou essa relação, acabou que aumentou essa interferência governamental dentro da própria família. Isso. E aí, tipo assim, a gente tá vendo que cada dia mais as famílias estão se transformando em um sistema burocratizado, controlado pelo Estado. Eu vou chamar de ANCAP agora. Cogosianismo aqui. Enfim. Palavras do Chesterton, hein? Chesterton Palavras Cap. do Chesterton. Chesterton é o cara, né? Vamos combinar. E assim, uma coisa que nesse artigo, né, que a gente leu, inclusive eu vou até citar aqui o nome do rapaz que escreveu o artigo, né? Vamos dar os créditos para quem escreveu. Foi o Júlio Marco Silva e Oliveira. Foi escrito em 2020 isso. E é um amigo meu seminarista. Tá explicado. Tá explicado. Foi em Taubaté, né, que foi escrito. Isso. Ele colocou na conclusão, né, que baseado em tudo isso, fica evidente que o divórcio ele não pode ser tomado não pode ser tomado jamais como um ato de liberdade, que é uma das desculpinhas que usam hoje em dia, que através do divórcio você consegue liberdade, que é uma grande mentira. O divórcio hoje só confere status para quem realiza ele. E, cara, isso é muito claro quando você pega uns exemplos de pessoas famosas. Por exemplo, você pega uma Gretchen da vida que já teve, acho que 18 divórcios, alguma coisa assim. Virou Todo mundo bagunça, acha né, cara? todo mundo acha ela tal, né? Pois Pô, é. mano, a mulher passou de homem em homem, casou 350 vezes, velho. Acho que tá errado que é Gretchen, velho. Nada contra, tá ligado? Começou. Enfim, e isso acaba gerando essa frouxidão também que o Chesterton fala, acaba gerando uma outra coisa que é a tal da modernidade líquida, né? Que tem um outro estudioso que é o Zygmunt Bauman. Ele é polonês, não é? O Bauman? Ou é Pesquisar aqui rapidinho. suíço? Ele é pra aqueles lados lá. Europa ali. Polonês. Zygmunt Bauman, deixa eu ver. Calma aí. Polônia. Isso mesmo, Isso, Polônia? Polônia, né? Tá explicado, né? O Bauman, ele fala muito sobre a questão da modernidade líquida e o quanto as pessoas são tratadas como nada hoje em dia. Eu já vi alguns documentários com ele falando mesmo. E isso não só a questão do casamento, né? Como a gente tá no tema do divórcio, do casamento, isso fica muito evidenciado justamente através do divórcio, que não deu certo com as pessoas, vou divorciar e vou tentar com outra pessoa, entendeu? É quando você tá namorando que você faz isso, amigo. Depois de você casar, acabou, entendeu? Acabou a farra. Casar é aquela fase que, ok, testei, essa é realmente a pessoa certa. Aí você casa. Exato. É isso aí. Casamento não é o período de teste. O período de teste já passou quando você casou, cara.
enfim, o Zygmunt Bauman, ele trata muito dessa questão da modernidade líquida, em que hoje em dia as pessoas são totalmente descartáveis. E isso piorou tanto com essa questão do divórcio, tanto com a questão das próprias redes sociais. Porque se você briga com alguém no Facebook da vida, o que você faz? Você vai lá, desfazer amizade, bloquear, pronto, acabou. Tipo, assim, saca? Não é Pois igual era é. antigamente que você, tipo, você brigou com alguém, mano, Você ainda tinha que ver a cara dela todo dia quando você passava na Exato, rua. exatamente. Ficou muito mais impessoal, né? Tipo, É, hoje em dia brigou, é tchau. tudo impessoal, cara. Acabou. Isso que a gente tá tentando Relação humana, resgatar, cara, é por isso no mesmo que a geral. gente tá tentando resgatar. Porque isso é muito maléfico pra uma sociedade. Pois é. Quanto tempo deu? Já Até lá foi. não deu muito. Não deu muito, não. Foi. Acho que 40 minutos? A gente começou a gravar às 7h40. Eu acho 40 minutos um tempo bom. O que vocês acham? Bom, Se você se quiser fazer vocês mais tiverem um mais alguma pouco. coisa a falar, Tinha mais que eu posso, que agora eu não lembro de então cor. fale. Não, agora eu não lembro de cor. Não, mas. Olha, por isso que eu Fale anotei agora, tudo fale, aqui. aproveitando Fale do agora, eu casamento, quero. fale agora ou cálice para sempre. Não, sim, que eu ia falar de famílias nucleares. Isso, é verdade. Porque eu tava. Tem uma live de alguns aniversários que eu fiz com o Thiago no canal dele. A gente fala justamente das gerações. Uhum. Do Baby Boomer, lá nos anos 50 e 60. Depois vem a geração X, já ali na época da ditadura militar. Geração Y, no final da ditadura, até metade dos anos 90 ali. A geração Z, dos anos 90 para frente. E Alpha, que é de 2010 para frente. E você vê o quanto mudou isso, não só em várias questões, modernização, urbanização, êxodo rural, coisa e tal, mas como nos anos 70 para frente, a onda, como é que eu vou dizer, protestante no geral, eu falo não pentecostal, mas protestante no geral, que veio, tanto é que a gente teve nosso primeiro presidente protestante ali, primeiro e último. Bolsonaro é católico, pero não muito, né? Mas É. enfim. Mais ou menos, mais Mais ou pra menos, menos, mais ou menos. mais pra menos, bem menos assim. Meio apóstata, assim, né? Foi É, batizado pelo. Acho que foi pelo Edir Macedo, não lembro, que tem um. Tem umas mano. imagens dele sendo batizados numa evangélica lá. Enfim. Sim, mas você vê os caras, até hoje em dia, o quanto o divórcio mudou as famílias de lá pra cá, e você vê que não teve liberdade nenhuma, é só tipo um monte de família problemática do pessoal não tendo um exemplo de pai e mãe e não tendo um exemplo de estabilidade, nem nada. Cara, E você vê, até citar agora o filme lá do Mazzaropi, que acho que é um ano antes da divórcio, o Jeca contra o Capeta, se não me engano o nome do filme. Não, é de 75, 2 anos antes. É um filme muito bom, eu recomendo, aliás. Mazzaroff é muito bom. Mazzaropi é muito bom. Tem uma parte super shed de 3 partes batendo em herege, shed demais. E Deus Vult. é um filme basicamente sobre a lei de divórcio e como a população no geral via isso, uma população tipo simples. O Manuel Pera aqui, ele nasceu na capital paulista, só que foi criado em Taubaté, aqui no interior de São Paulo. É basicamente a população vendo isso tipo, cara, que raiz é isso? Porque a população, graças a Deus, na capital ainda era muito católica, como eu disse, teve um boom protestante dos anos 70 para frente. E como isso acabou afetando a visão de todo mundo. Não só que se você fala que é cristão hoje em dia, o pessoal já pensa que você é um neopentecostal que reza gritando. Nada contra Ou meus que amigos vai em. neopentecostais. Ou que vai em rave evangélica, nada contra quem vai nessas raves também, né? Na Rave verdade, tem gospel. algumas coisinhas, mas enfim. Como se fosse fomos santos aqui, somos todos pecadores. Mas, Exato. vendo. Mas, aproveitando o título do podcast, como mensageiros aqui, é nosso dever alertar, né? Sobre o que tá errado. Pois é. Peraí. Eu tô fazendo logo do podcast que eu falo aqui. Bom, pode ir falando. Bom, sobre essa questão da família nuclear e da separação, cara, olha, eu devo dizer uma coisa. Eu já tive algumas amigas e tal, até minha ex-namorada, ela era filha de pais separados e tudo mais. Cara, é muito complicado. Assim, quando você conversa com uma pessoa que é
que têm pais separados. Claro, não é todos os casos, né? Mas, em geral, são pessoas que, desde pequenas, ainda mais se os pais se separaram quando ela era pequena. Que desde Não, mas velho, pequenas assim, tipo, vai até de 15 anos pra frente eu já acho mais. É, Ok, dependendo de como era a família antes também, né? isso. Porque assim, as pessoas já não têm mais a fé no casamento, entendeu? Simples assim. Pois é, por que, assim, pensa na visão da criança, né? Por que eu vou me casar, fazer uma família estável e tal, se meus pais não fizeram isso? Exato. Cara, tem um caso de um conhecido meu, eu não vou mencionar nomes nem nada, Sim. mas que. Não é nem amigo, é só um conhecido meu. Que os pais dele são separados. Foi uma treta, né? E ele tem uma namorada, e quando a namorada dele falou de casar, ele quis terminar com ela, coisa e tal. Não que ele não ame ela, mas tipo, o cara realmente pegou trauma de criar algo sério por causa disso. Nossa, e assim, ó, eu penso, tipo, tem uma amiga minha, né, que eu não vou citar nome também, ela conversando comigo, teve uma época, né, foi meados do ano passado, assim, que ela veio falar comigo que ela tava deprê pra cacete e tal. E, cara, e ela falando que ela é filha de pais separados e o irmão dela tava meio que em vias de separação no casamento também. Ela veio falar com, tipo, bem depressivo pra mim, assim, eu acho que casamento não dá mais certo hoje em dia, isso é uma coisa. A humanidade já não serve mais pra casar e tudo mais. Aí eu fui falando, né? Aí eu dei meus pitacos sobre isso, né? Eu falei, não é bem assim. O casamento, ele é um sacramento e ainda hoje é possível se casar, sim. E Sim, é manter um porque também, casamento estável. às vezes a pessoa ela não conhece muito Mas, por exemplo, se você vai numa igreja, assim, você consegue ver que as pessoas ainda acreditam no casamento, é incontestável, assim. Então, as pessoas hoje em dia não servem mais para casar. Calma aí, não é porque você não serve mais para casar que todo mundo é assim, né? Exato, cara. Tipo, assim, e tudo bem, assim, às vezes, no caso dela, talvez. Eu imagino que ainda não seja um caso raro no Brasil, porque, assim, os pais dela estavam separados, o irmão dela estava em vias de separação também com a esposa dele, então, cara, ó, você vê, os pais separaram, o irmão dela tava separando, como fica a cabeça dela, tá ligado? Pois é. É uma coisa. Não fui feita para isso, né, basicamente. É, assim, e. Só que felizmente, passado um tempo, até conversei com ela esses dias, ela não era católica, mas ela tá lendo o catecismo da Igreja Católica, tá lendo a vida dos santos e tudo mais, ela tá estudando para se converter. Graças a Deus. Graças a Deus. Meu Deus. Mas então, alguém tem mais alguma coisa para falar? Acho que Acho que é deu pra dar isso. Acho que um deu, né? geralzão. Também, se quiser comentar e sugerir temas sobre os próximos. Então, já falando, então, como você falando sugerir temas, eu já tenho um tema pensado já para o próximo, que como eu sou professor de história e tal, eu tô até fazendo uma pós em educação agora, mas também estudando mais por conta também. Um tema interessante para um próximo podcast seria justamente educação e falar da educação clássica, né, do Tem Trivium, até do o Trivium Trivium. aqui. Eu tenho o Trivium da irmã Isso Miriam aí, Joseph. isso aí. E também falar da Ratio Studiorum, né, que era o método dos jesuítas. Legal. Inclusive, E de como o Lutero ferrou a educação também, está na tem oportunidade isso de também. falar. Fala mal Lutero, de professores todo o podcast. Nada contra meus amigos, professores. o seu Marquês de Pombal também, né, que expulsou os jesuítas do Brasil. Nossa. Cara, esse daí, nossa. Você vê Deus que me toda vez perdoe que eu por vejo falar isso, mas eu acho que esse aí tá no inferno, cara. Cara, toda vez que eu vejo alguém que tenta ser prédio mas é separatista, os caras vão criticar a colônia e os caras justamente falam de alguma coisa do Pombal, cara. Não tem jeito. Exato. Não, vamos falar qualquer coisa do ruim do Brasil, é justamente da época do Pombal, tá ligado? Sim, mas tipo, ele tentou, eu li por cima, ele tentando fazer tipo, uma eugenia na época, que foi a única parte do Brasil que teve isso, tirando a parte protex e judia lá em Pernambuco na época. Aham. Mas todo o resto do Brasil não tinha isso. Pois Isso é. ficou o podcast. Eu tava pensando também em um tema que é a Inglaterra Católica, antes do Henrique VIII.
Cara, excelente. Eu só digo, eu tenho um nome. Alfredo Coração o de Leão? Grande. Não, Você quer falar Alfredo o Coração de Leão? Grande. É anterior ao Coração de Leão ainda. Tem muita coisa, o Robin Hood, O as lendas Alfredo. arturianas. Não, cara, o Alfredo, ele foi o rei que unificou a Inglaterra enquanto ela ainda era dividida em Nortúmbria, Wessex, Mércia e Anglia Tem que Oriental. ler mais sobre a Inglaterra. Nesse tema dá pra gente dar uma redpilada Guy também Fawkes. sobre o Guy Fawkes, exatamente. Eu fiz uma imagem verdade. dele, não sei se vocês viram. Eu vou postar Eu ainda na vi, página. ficou da hora Ah, aquela imagem. ficou da hora. Mas então, Vamos encerrar, né, esse é aqui? isso aí, galera. Vamos encerrar por aqui. E é isso aí. Isso aí. Salve Maria e glória à Salve Santíssima Maria. Trindade. E viva a monarquia tradicional, né? Deus, Exato. Pátria e Imperador. Deus Pátria Imperador. Então é isso aí. Valeu, galera.